Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre PrES. E o que é isso? É a Síndrome da Encefalopatia Posterior Reversível. Tudo bem. E o que é isso? É aquela alteração que a gente vê de sinal na porção posterior do encéfalo. E quando ela acontece? Quando a gente tem hipertensão. Todo mundo tem? Não. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, você já deixa a sua curtida, não esquece de chamar um amigo para assistir com você e se inscrever no canal, assim como você. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre PrES, que é a Síndrome da Encefalopatia Posterior Reversível. O que é isso? É aquela alteração que acomete normalmente pessoas mais jovens, que têm um pico hipertensivo muito fora do habitual. Quem é normalmente um paciente que a gente tem que pensar que teve PrES? É aquela menina jovem que tem insuficiência renal, normalmente relacionada a uma cologenose, uma lúpica, alguma alteração de pressão súbita, que faz com que haja um extravasamento de líquido para dentro do parênquima cerebral. E quais são as principais alterações que isso pode dar? Normalmente, crise convulsiva, desorientação, ela pode ficar realmente com uma alteração comportamental relacionada a isso. E é tudo muito rápido. Então, aqui a gente vai falar sobre as principais alterações que a gente vê e quando a gente tem que pensar quando vê um caso. Eu usei como base esse artigo aqui, que é uma revisão do Lancet Neurology de 2015, já é um artigo um pouquinho mais antigo, mas ele traz uma revisão muito legal sobre toda a fisiopatologia da doença. Na verdade, não tem muita coisa que a gente tenha a acrescentar na fisiopatologia de PrES hoje, é o que já se entende há algum tempo, que é exatamente essa questão da perfusão cerebral. De novo, a gente vai falar sobre perfusão. E vamos falar de novo aqui. Vamos falar por quê? Porque, na verdade, a hipertensão, e não é qualquer hipertensão, o paciente tem hipertensão crônica, ele passa o dia inteiro com 20 por 10 e nunca fez PrES. Não, esse não é o problema. O organismo dele já tem todo um mecanismo adaptativo para compensar, não seja em que parte do corpo for, aquela hipertensão crônica. Na verdade, o problema aqui é quando é um pico hipertensivo muito rápido, muito alto, com que faz com que haja uma descompensação muito rápida e muito aguda de todo o sistema de fluxo cerebral. E o que a gente fala de fluxo? Quando a gente olha aqui nessa figura desse artigo mostrando o vaso normal, os astrócitos aqui, junto com as células endoteliais, montando a barreira hematoencefálica, a gente vê que não existe um extravasamento de líquido aqui. O problema é que quando a gente faz um pico hipertensivo, você tem uma liberação tão grande de um processo inflamatório dentro de você e existem liberações de inúmeros mediadores, fazendo com que haja uma vasodilatação, que você vai ter sim uma disfunção da barreira hematoencefálica. Então, qual é o problema? Você tem liberação de alguns fatores, como fator de crescimento, como o TNF-alfa, como o próprio NO, né, o óxido nítrico que a gente vê aqui, prostaglandinas, para tentar dilatar isso aqui e fazer com que a pressão diminua. Né, um mecanismo de complacência ali, né? Tu tá apertando aqui, então vamos alargar para aquilo ali diminuir. No que aquilo alarga, você tem a deflagração de todo esse processo, entre aspas, inflamatório, ou seja, existe uma imunomediação ali local que vai fazer com que para levar à dilatação desse vaso, que faz com que você abra as células. Esse espaço aqui das tight junctions, como eles chamam, vai ficar alargado, você vai ter uma disfunção temporária da barreira hematoencefálica e, portanto, você vai ter a entrada de água e pode ter de célula também, ó, para dentro do parênquima cerebral. Então, essa água aqui é o que vai determinar a alteração que a gente vai ver na ressonância. E a gente vê a alteração de uma forma muito precoce. Então, você tem esse desbalanço muito rápido, ou seja, um pico hipertensivo muito alto e muito rápido, pum, é pico mesmo. Lá em cima, isso vai fazer toda essa desregulação aqui de controle da homeostase do vaso lá na barreira hematoencefálica, vai fazer com que entre água. Então, é um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, uma disfunção temporária ali daquela região. E toda essa água com possibilidade de um pouquinho de sangue que extravase, vai levar às alterações que a gente vê classicamente descritas na PrES. Então, o que a gente tem que pensar de sintoma para essa paciente, né? Encefalopatia, convulsão,
dor de cabeça. Basicamente é o que todo mundo chega. Pode ter alteração visual? Pode, até por uma lesão, por uma alteração de córtex direto, né? Porque a gente sabe que é na porção posterior mais comum. Algum déficit neurológico focal ou mais raramente status epilético? Sim, mas são coisas mais raras. O dia a dia é encefalopatia e crise convulsiva. É o que o paciente vai chegar, é o que a família muitas vezes vai chegar trazendo o paciente com esse tipo de alteração, que foi de repente. Estava tudo muito bem, até que ela passou mal, ou ele passou mal e começou a fazer esse quadro. Por que acontece mais na região posterior? Porque a região posterior ela tem uma inervação simpática menor nos vasos. Então, teoricamente, ela pode ser mais suscetível a essa quebra de barreira, a esse extravasamento, a esse aumento focal de permeabilidade temporário e, portanto, o acúmulo de água pode acontecer mais na porção posterior. Ah, mas só vai ser na porção posterior? Não. Comumente na porção posterior. Então, a gente vai pensar em prés quando o paciente chega com esse tipo de alteração aqui. Normalmente, esses dois inferiores. Então, isso aqui é a sequência flare no plano axial e a gente vê esse hipersinal predominantemente subcortical, aqui temporo-occipital, que chega um pouquinho aqui mais alto na região parietal, como a gente vê aqui. Pode ter na frontal também? Pode ter na frontal também. Ah, mas eu nunca vi esse paciente. Será que isso aqui não é uma leucoencefalopatia? Será que isso aqui não é uma encefalite? Essa paciente tem doença autoimune, ela não pode ter uma encefalite autoimune? Será que não é uma síndrome paraneoplásica? Ela tratou um tumor. Sim, tudo isso vai ser diagnóstico diferencial. O que vai marcar, na verdade, é a gravidade desse pico hipertensivo e do início súbito da manifestação dos sintomas. Ah, mas todo sintoma vai começar em algum momento. Sim, sempre vai ter a primeira crise convulsiva, mas se a paciente nunca teve uma alteração de comportamento, teve uma alteração de sensório associada a essa alteração relacionada à crise convulsiva com dor de cabeça, e você mede a pressão está alta, o nosso primeiro diagnóstico tem que ser pressa. É óbvio que não melhorando com a pressão mais baixa, tendo um quadro mais exuberante, a gente tem que começar a pensar em outras alterações. E quais seriam os principais diagnósticos diferenciais? Ele mesmo coloca aqui no quadrinho, ó, encefalite infecciosa, encefalite autoimune ou paraneoplásica, a presença de algum tumor com aspecto infiltrativo, e aqui a gente tem que pensar mais no linfoma e na gliomatose. Ah, será que tem metástase? E se isso é metástase, eu estou vendo o edema. Então, vale a pena injetar, principalmente quando você tem um quadro sugestivo associado. É uma paciente que fez um pico hipertensivo, sim, mas que tem um tumor sabidamente conhecido. Então, vale a pena a gente injetar para acrescentar essa informação de que eu não tenho massa no meio dessa área de hipersinal no flare subcortical, que pode ser até, de repente, mais em outras localizações. Leucariose subcortical, normalmente paciente com mais idade. A gente não vê tão exuberante dessa forma, mas pode ser, sempre entra como diagnóstico diferencial. A vasculite vai ser um diagnóstico importantíssimo e a restrição à difusão vai ajudar a gente nisso, porque paciente com vasculite normalmente vai ter restrição à difusão. Ah, mas o PRES restringe também. Pode restringir. E aí a gente se confunde. Não tem jeito. Mas normalmente o PRES não restringe, normalmente a vasculite restringe, ela pode ser o aspecto mais circunscrito da vasculite, mas em vasculites difusas a gente pode ver sim esse aspecto mais difuso, mais salteado por todo o parênquima cerebral. É um diagnóstico importante, principalmente nessas pacientes mais jovens que têm a doença autoimune de base, que podem também fazer vasculite do sistema nervoso central. A síndrome de desmielinização osmótica, que acontece mais relacionada a alterações de normalização rápida, né, de sódio ou até da glicose, vai dar mais alteração na ponte central. Ah, pode dar alteração também posterior no lobo occipital? Pode, mas classicamente a gente espera que a síndrome de desmielinização osmótica aconteça na região central da ponte e, obviamente, com um quadro relacionado a desbalanço hidroeletrolítico que foi rapidamente corrigido. Então, a história clínica é outra, a manifestação clínica pode ser muito parecida, mas a história é outra, né? Afinal, ninguém vem com uma alteração de sódio que fez a reposição ou correção em casa. A gente vem com isso, veio de uma internação, provavelmente. Então, existe uma outra história clínica no meio dessa situação. As encefalomielites desmielinizantes agudas, que também normalmente vão estar relacionadas a um pródromo viral ou bacteriano, ou as encefalopatias tóxicas, que também vão estar relacionadas à história. Então, na verdade, tudo pode parecer levar a pensar num quadro de encefalite, com as suas determinadas causas, infecciosa, metabólica, tóxica. Por que a gente fala de tóxica aqui nesse diagnóstico diferencial, por exemplo?
Porque um dos padrões que pode aparecer também na PRES, e aí a gente não vai falar que é um padrão clássico e a gente não vai falar que é a primeira hipótese diagnóstica aqui, são essas alterações tanto de núcleos da base quanto alterações de tronco. Então aqui, ó, um acometimento exclusivo de tálamos, tem essa alteração aqui que faz a gente pensar em PRES no hospital, mas tem tálamo muito exuberante. Essa aqui, ó, uma alteração núcleo capsular muito exuberante. Como é que você não pensa que isso aqui pode ser uma alteração tóxica ou uma encefalite? A gente tem que botar isso no diagnóstico diferencial. Na verdade, vão ser os principais diagnósticos diferenciais se não tiver aquele acometimento subcortical posterior mais clássico do PRES. Essa alteração aqui, pode pensar na síndrome de osmose por correção de sódio? Sim, aqui também. Então, assim, são manifestações mais raras, mas que podem acontecer também. Então, na verdade, o PRES vai lá para baixo do diagnóstico diferencial, mas ele tem que entrar em todos esses diagnósticos diferenciais. E voltando aqui em outras imagens, ele pode sim, ó, subcortical, é o mais característico, pode restringir um pouquinho, pode captar um pouquinho, pode, o grau de restrição vai determinar muitas vezes o grau de perda tecidual que isso vai ficar e pode estar associado ao prognóstico do paciente. Então, se você perde muito tecido, você tem um prognóstico pior de recuperação, isso aí para todo mundo. Mas normalmente a recuperação é muito boa, não tem uma associação clara, não existe um estudo claro que mostre, trata a pessoa que vai melhorar o PRES, mas a gente vê isso na clínica. Né? Trata, a paciente normalmente ela já vem fazer a ressonância com a pressão já normalizada, mas a alteração está lá, ainda vai persistir por alguns dias, a gente controla isso aqui 10, 15 dias depois, normalmente o edema já sumiu e a paciente já está clinicamente bem e a imagem também com padrão praticamente normal. Então aqui eu queria mostrar para vocês os padrões que eu falei que podem acontecer com mínimos focos de restrição e difusão. Então, quanto menos restrição, melhor para o prognóstico. Esse caso aqui, por exemplo, um prognóstico mais sombrio, porque tem muitas áreas de restrição e difusão. Lembrar que pode acontecer também na fossa posterior, com foquinhos de restrição à difusão. E aqui a gente vê um mais exuberante na região occipital direita. E isso aqui, por exemplo, é muito difícil de fazer diagnóstico diferencial com um infarto de artéria cerebral posterior. Muito difícil. Por quê? Porque é córtico subcortical, porque está uma área bem circunscrita de edema, num território vascular muito específico. Como é que eu vou dizer que isso aqui não é um infarto? Extremamente difícil. E muito provavelmente, com toda essa restrição de difusão, a sequela pós-PRES vai ser maior. E não é isso que a gente quer, portanto, o ideal é que o tratamento seja instituído o mais precocemente possível, assim que o diagnóstico seja feito. E tanto pode acontecer no fossa posterior, que eu queria mostrar para vocês um caso que a gente publicou na JNR, naquele Case of the Week, mostrando, na época o Daniel era o residente responsável, e mostrando esse acometimento da fossa posterior. Só o cerebelo estava envolvido, sem restrição de difusão apreciável, e depois a gente faz o controle, alguns dias depois dela ter retomado a hemodiálise com controle pressórico adequado, a gente vê que o cerebelo limpou completamente. Então, uma paciente jovem, lúpica, com nefrite, que não tem adesão ao tratamento. É a paciente mais característica, pelo menos na nossa prática clínica aqui em hospital, principalmente universitário, que recebe muito esse tipo de população com colagenose, com doença autoimune, é normalmente a clássica alteração que a gente vê nessas pacientes mais jovens, que já têm nefrite e que se aparecem com náusea, dor de cabeça e hipertensão e que melhoraram após a diálise. Ou seja, era excesso de líquido, era hipertensão, drena aquilo tudo, volta a funcionar, né, as tight junctions, volta a funcionar a barreira hematoencefálica e o paciente tem uma recuperação muito boa. Então, hoje a gente falou sobre PRES, que é a síndrome da encefalopatia posterior reversível. É comum em determinados quadros clínicos pensar muito na paciente jovem, que tem algum tipo de doença autoimune, que tem insuficiência renal, que faz um pico hipertensivo muito grande, muito rápido, e nesse pico ela vai fazer uma disfunção da barreira hematocefálica, aumentar a permeabilidade cerebral e fazer essas áreas de edema subcorticais predominantemente. Pode ter área de restrição e difusão, quanto mais restrição, pior o prognóstico pós-resolução do quadro
E pode ficar extremamente difícil a gente fazer diagnóstico diferencial com outras doenças vasculares que também acometem esses pacientes, como a vasculite e até mesmo como um infarto da artéria cerebral posterior. Tem que ficar de olho, a gente tem que botar sempre esse diagnóstico na nossa cabeça, principalmente quando vem com essa história clínica de desorientação e crises convulsivas, e fazer diagnóstico diferencial também com todos aqueles outros padrões de encefalite. A gente sabe que todas essas doenças autoimunes podem se correlacionar de alguma forma e devem entrar também no diagnóstico diferencial. E antes da gente terminar, você já deixa a sua curtida aqui, já deixa seu comentário, me conta se você já viu algum caso de prece por aí que precisou de tratamento, que teve uma recuperação boa ou que infelizmente teve uma recuperação ruim. Estou aguardando seu comentário, estou aguardando você lá no @Neurorádio em Pauta, e sigam também nosso canal do Instagram. Lá eu vou postar alguns artigos bastante interessantes, outras informações e os casos clínicos que só quem está lá vai saber e vai curtir. Um abraço e até a próxima.